Vencer é um verbo que significa ganhar, dominar, refrear, ser mais forte que algo ou alguém. Vencer significa superar desafios, encarar medos e persistir mesmo diante das adversidades. Ou seja, é preciso ter coragem para enfrentar os obstáculos e determinação para não desistir diante das dificuldades. A Batalha das 12 Casas em Cavaleiros do Zodíaco foi um grande marco para os fãs desta obra e também para os fãs de diversos animes. Cada dificuldade para ultrapassá-las e também pela superação dos nossos Cavaleiros de Bronze. Será que Seiya conseguiu vencer algum dos Cavaleiros de Ouro? Se ficou curioso, então se liga nesse vídeo que ele está bem interessante. Olá pessoal, tudo bem com você? Samuel Hermes aqui para mais um vídeo no canal. Desde já eu peço para que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações e assista esse vídeo até o final. Se gostar, já sabe, deixe aquele like que é super importante. Agora também temos a opção hypar. Se você gostar mesmo desse vídeo, então deixe o seu hype para que este vídeo atinja cada vez mais pessoas. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Para começar, então precisamos recapitular como foi essa passagem das 12 casas. Devido à complexidade de tal fato, na primeira casa Mu dá uma baita mão para os Cavaleiros de Bronze. Ele fala sobre o sétimo sentido e não só isso, ele também conserta as armaduras deles para eles terem uma defesa um pouco maior. Na casa de Touro, quem fica aqui é Seiya e nós vamos então falar um pouquinho sobre essa batalha depois. Na casa de Gêmeos, quem fica é o Shun. Casa de Câncer, quem enfrenta o Máscara da Morte é o Shiryu. Em Leão foi o Seiya novamente e vamos falar sobre essa batalha depois. Casa de Virgem foi o Ikki. Na casa de Libra não tinha nenhum cavaleiro lá, mas tinha o Yoga congelado. Casa de Escorpião, quem ficou foi o próprio Yoga. Sagitário não tinha ninguém. Capricórnio foi o Shiryu. Em Aquário tivemos a luta entre o Camus e o Yoga. Em Peixes a luta contra o Afrodite, quem ficou ali foi o Shun. Então vamos nos deter nas duas lutas do Seiya, principalmente que foram na casa de Touro e na casa de Leão. Eu não vou falar aqui sobre o embate dele lá na sala do Grande Mestre contra o Saga. Vou fazer um vídeo separado só disso mais pra frente, tá bom? Então vamos lá, primeiramente na casa de Touro. Casa de Touro, os nossos 4 Bronze Boys se deparam com a parede Aldebaran, o Cavaleiro de Ouro de Touro, BR, e dito que tem a maior força física do santuário. Ou seja, não é fácil passar por este cidadão. Então todos tentam alguma coisa e nada surte efeito. Yoga, Shun e Shiryu caem, o Seiya também cai, mas quem poderia imaginar que ele iria se levantar, não é mesmo? Quem poderia imaginar? Sendo Aldebaran o Cavaleiro de Ouro mais forte no quesito força física, e Seiya aquele que entre os Bronze Boys possui a maior resistência física, porque o cara cai, levanta e a gente sabe que ele vai levantar. Então ele, nessa luta, era o cara mais indicado para enfrentar o Cavaleiro de Touro. Durante esta luta nós vemos uma grande evolução do Seiya, na qual ele consegue detectar os padrões de ataque e defesa do Aldebaran, semelhante então aos golpes de Ai, no desembainhar e embainhar rapidamente a espada da bainha. Ele detecta isso logo já no começo, no primeiro grande chifre que o Aldebaran usa. E para variar, o Seiya caiu e levantou e já detectou o ponto. Enquanto ele se levanta, ele logo então comenta que aquela posição de braços cruzados é semelhante à técnica de Yai. E o Aldebaran analisa essa situação e diz que precisa só ficar de braços cruzados para derrotar o nosso Pangaré. Então sai o terceiro grande chifre e aí o Seiya é praticamente
enterrado ali quando o Aldebaran coloca o pé na cabeça dele, e nisso o Seiya começa a perder os sentidos. E aqui a gente começa a entender mais ou menos o que o Kurumada passa sobre a questão dos sentidos, de perder alguns sentidos e intensificar outros, precisamente o sétimo sentido. O Seiya se levanta da terra, aumentando o seu cosmo, beliscando já o sétimo sentido de Aldebaran. Então não é um cavaleiro de bronze comum. Mas sai então o quarto grande chifre, o Seiya tenta rebater, mas cai. Diferente das outras vezes, ele faz o Aldebaran então sair da posição de braços cruzados. E o Seiya já fica confiante com aquilo lá, e o Aldebaran debocha, dizendo que não é só porque ele tirou da posição dele que ele vai vencê-lo. Então o Seiya, o desafio de que se ele fosse capaz de cortar o chifre da armadura de touro, ele poderia passar pela segunda casa. E Aldebaran, como bom brasileiro que curte um tigrinho, as apostas em bets, jogo do bicho, loteria, obviamente ele topa. Ocorre então o quinto grande chifre. Seiya aumenta o seu cosmo, tenta revidar, e então há um choque, uma grande explosão e o Seiya some. Aldebaran havia caído, fica olhando para um lado e para o outro, não sabe o que está acontecendo. E isso aparece o Seiya, corta o chifre, e aí game over para o Aldebaran. E como prometi, quebrarei o chifre da sua armadura. O Aldebaran acha aquilo ali engraçado e ele perdeu a aposta e vai ter que pagar, né? Cumpriu com sua palavra e deixou todo mundo passar pela segunda casa. Então foi feita uma aposta, Aldebaran perdeu e Seiya venceu. Essas são as condições da luta. Ele venceu Aldebaran na forma moral. Não foi uma batalha de vida ou morte, como a gente sempre está acostumado. Mas aqui já cai por terra. Seiya venceu esta luta. Com certeza Aldebaran deve ter pegado leve ali no começo, depois notou que o Seiya não era um cara comum, aí já lutou um pouco mais a sério. O que sustentava muito era a sua desconfiança pelas atitudes do mestre. Ele estava com aquela pulga já atrás da orelha, e isso é sustentado naquela fala que ele tem com o Mu, de que ele tinha essas desconfianças e que ele estava então querendo ver até onde os cavaleiros de bronze iriam chegar e que talvez nem passasse então pela casa de gêmeos. Nem deu tempo de eu me proteger e você quebrou o meu chifre dourado. Com certeza Aldebaran não lutou 100%, mas ele com certeza foi surpreendido pelo Seiya, pela sua determinação, que fez ele sustentar mais ainda as suas desconfianças. Então aqui já cai por terra que Seiya não venceu nenhuma luta na Batalha das 12 Casas. Na Casa de Leão as coisas já são bem diferentes. Ali o Seiya já chega sozinho para enfrentar o Ayori e acha que o Ayori iria deixar ele passar tranquilamente. Só que não foi bem assim, já que o Ayori estava possuído pelo Satã Imperial e precisava então obedecer às ordens do mestre, que ele deveria derrotar um oponente e por consequência seria um dos Cavaleiros de Bronze, e ali naquele instante seria o Seiya. O maior mérito do Seiya foi aguentar tanta porrada num episódio só ou dois. Porque o que esse cara apanhou não foi coisa normal. Muito movimento de ombro do Ayori e o Seiya só indo para o chão toda hora. O Seiya então teve a sua perna quebrada, mas em alguns momentos ele teve um lampejo do sétimo sentido e conseguiu ver os golpes na velocidade da luz do Ayori, aqueles incontáveis raios. Mas uma hora o Ayori chegou até a debochar dele, porque ele chegou a diminuir a velocidade dos seus socos para o Seiya poder enxergá-los. O fato é que depois que o Seiya já tem a sua perna quebrada, ele não consegue mais se movimentar direito, e o Ayori, que já tinha a batalha na mão antes, só precisava dar o golpe de misericórdia.
Então chega o Cassius e se sacrifica na frente do Aioria, e o Seiya então sai ileso. Não, ele não sai ileso. E o Seiya então sobrevive a essa batalha e consegue fazer o Aioria acordar, dando um golpe nele. Que então o Seiya teve muito mais sorte do que juízo, muito protagonismo para sair vivo. Pois o Aioria ainda cura a perna do Seiya para ele poder seguir adiante. Mas o fato é, o Seiya não teria chance alguma aqui se o Cassius não intervisse na luta. É isso aí, meus amigos, este foi o vídeo de hoje, o vídeo para ver se o Seiya venceu alguma luta na Batalha das 12 Casas. Então, como eu já havia dito, venceu Aldebaran na Casa de Touro devido às regras impostas para aquela batalha, que seria cortar o grande chifre. Seiya despertou o sétimo sentido, conseguiu surpreender o Aldebaran, teve um desenvolvimento legal ali naquela casa. Mérito também para sua resistência. Em Leão, mérito de novo para sua resistência, apesar de que o Aioria tinha total controle da batalha e podia liquidar a qualquer momento. Queria ser sádico, coisa assim, mas não conseguiu. Mais sorte do que juízo para o Seiya. Cassius apareceu e salvou ele. Então é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima. Valeu!